a partida. Eu quero que vocês falem agora como que foi vocês receberem o convite da diretora Priscila para essa viagem. Na hora que vocês receberam a notícia dos pais de vocês, a permissão para poder fazer essa viagem, como que vocês se sentiram? E até o momento da partida, quando a van parou aqui na porta da escola, que estava todo mundo arrumando a bagagem para ir, o que vocês pensaram? Como que vocês se sentiram diante disso, diante dessa viagem, diante dessa chance de vocês conhecerem uma realidade totalmente diferente das suas? Desde quando eu recebi, acho que todos os meus colegas recebemos a proposta de Priscila para ir para outra viagem, confesso que não acreditei. Fiquei na expectativa, conversei com a minha família, foi tudo esclarecido. E minha ficha só caiu quando eu estava arrumando a mala. Quando a van chegou, foi uma experiência caótica, todo mundo estava muito alegre, muito ansioso. Dava para ver estampado no nosso rosto a felicidade, a curiosidade de saber. Por mais que quando eu cheguei lá senti falta de casa, amei a viagem, foi assim, inesquecível, foi mágico. Portanto que todo agradecimento e gratidão pela escola, mas senti falta de casa. Minas Gerais é Minas Gerais e foi isso. Bruna, que a todo momento, durante esse período assim de preparação para essa viagem, falava: gente, eu não tenho mala, eu preciso de uma mala. E aí, Bruna, o que você achou? Eu consegui achar a mala. No final deu tudo certo também. A viagem foi excelente, foi muito boa, incrível, amei. E a nossa preocupação, assim, na hora, né, Priscila, foi Vitória e Maria Fernanda. Será que os pais vão permitir? Júlia, a mãe dela, já falou, acho que a mãe de Júlia já falou assim: vai, Priscila, leva, Priscila. Zé Henrique também, a mãe já falou assim: não, eu quero que meu filho vai. Isso nem se fala, hein? Já tava, que o pai já falou assim: não, já tá lá, pai. Então a nossa preocupação foi Maria Fernanda e foi uma surpresa, Nanda, na hora que seu pai confirmou, que você mandou a mensagem: eu vou. Então pra gente foi muito bom também a confirmação dos pais, né, Priscila? E a confiança deles com a escola também para essa viagem. Acho que assim, além de nós, eles também estavam com uma expectativa enorme, assim. Era uma experiência que talvez, se a gente não tivesse ido agora com a escola, a gente não conseguiria ir nessa idade que a gente está. Assim, de viajar em grupo, entre colegas, com pessoas diferentes. Eu acho que, assim, foi uma das primeiras vezes, assim, que eu viajei sem mãe estar, assim, presente ou me esperando no destino final. Então, assim, foi muito diferente para todos nós e para mim foi uma experiência enorme. Por mais que eu conhecesse uma cidade grande, é uma cidade realmente maior que qualquer outra que eu já fui. É totalmente diferente da minha realidade, da realidade deles para a minha também. Então, assim, foi realmente muito incrível. Vitória, foi muito bonitinho. A mãe de Vitória veio, né? Despedir, veio trazer Vitória. Eu achei tão bonitinha, ela ficou até o final, ajudou a colocar, enquanto não colocou todas as coisas lá na van. Gente, que tristeza, Zé Henrique Maizense, que não podia levar comida lá na frente. Né, que dó. Mas eu achei muito bonitinho, Vitória, sua mãe acompanhar e certificar que você estava bem, que você estava indo com pessoas do bem também, né? Foi muito bonitinho. Também essa parte da viagem sobre mãe vocês ficarem assim meio receosas sobre mãe concordar de eu ir. Na hora que eu perguntei, ela ficou meio assim, mas só que depois ela concordou com isso e, tipo assim, pelo olhar dela, deu pra perceber que ela realmente queria que eu fosse lá, até essa oportunidade na qual ela não teve. Então, tipo assim, eu tenho certeza que ela ficou muito alegre também por eu ter uma oportunidade assim, igual a Júlia falou, que nós nem sabemos se no caso nós fosse nessa idade da agora, nós não saberíamos qual oportunidade seria para nós estar lá novamente, mas eu tenho certeza que foi uma ótima viagem e assim, por mais que possa não parecer que eu tive espontaneamente, assim, alegre e tal, mas é que eu fiquei totalmente encantada e eu espero novamente eu ter mais oportunidades para estar lá. Se Deus quiser, terá. Eu acho interessante essa fala sua, Cássia, da questão dos pais. E para a gente, né, enquanto escola, a gente fica feliz, né?
e se sente assim com uma sensação de que a família confia na gente, confia na escola, né? Porque não foi uma viagem curta, né? Nós saímos aqui do norte de Minas, Padre Carvalho, para São Paulo, né? Com 10 adolescentes, né? E os pais nos confiaram os seus filhos. Então, assim, é um sentimento também de gratidão e de coração aquecido, de saber que as famílias estão com a gente e que confiam, né? Confiam na gente. E isso também nos deixa muito satisfeitos, né? De que a gente está no caminho certo. Sim. E assim, só um minutinho, José. Eu penso que, para mim, foi muito bom participar do processo da viagem suas, né, de pegar assinaturas, conversar com vocês, foi muito bom. Foi único também, assim como foi para cada um de vocês essa viagem, esse sair daqui do norte de Minas, assim também deve ter sido para José e para Priscila também. A experiência, esse momento é único, gente. Eu acredito que dificilmente vocês conseguirão reunir esse mesmo grupo para fazer uma viagem dessa novamente. Acredito e eu confio em Deus que vocês farão muitas outras viagens, muitas outras experiências, mas não sei se será com todos reunidos do jeito que foi essa. Então são coisas assim que eu vou levar para a vida, de estar auxiliando aqui agora, assim como vocês vão levar para a vida a experiência que vocês tiveram. Não falo só vocês alunos, não. Eu falo de José e de Priscila também, né? Então, já a expectativa foi muito grande desde o início, né? Eu senti como parte de uma missão. Eu, como professor recém-chegado na escola, num muito tempo de vivência, e poder ajudar na condução dessa importante viagem que a gente fez, né? Um intercâmbio muito valioso. Então, a expectativa era muito grande. Quando foi passado o roteiro, né, dos locais que nós iríamos visitar, eu já fui imaginando o que a gente poderia explorar em um lugar, explorar em outro. É claro que, pelo curto espaço de tempo que a gente tinha para fazer em uma metrópole muito grande como São Paulo, então não daria para a gente explorar aquilo de uma forma mais didática, né? Uma coisa que a gente pudesse aproveitar mais. Mas cada espaço que a gente visitou foi muito valioso, foi muito importante. Eu destaco a questão da Folha de São Paulo, muito bom, a gente foi muito bem acolhido lá. Nos outros locais também a gente foi muito bem acolhido. E para fechar, né, que tem mais a ver com a minha área, né, a questão do Parque do Carmo lá, da trilha, muito valioso o que a gente viu ali, né? Deu para ver que a vegetação, o clima, é tudo bem diferente da nossa realidade aqui, que é o nosso Cerrado. Então, assim, essa expectativa, ela foi suprida. Então, assim, eu considero que foi uma viagem muito proveitosa para todos nós. Eu acredito que os alunos também, eles aproveitaram também para também ter essa experiência, fazer um contraste, né, do que tem na nossa realidade aqui com a realidade de uma grande cidade como São Paulo. Só para completar aqui, quando o José fala do acolhimento, uma coisa muito interessante que eu vi, São Paulo é uma cidade que não para, né? O ritmo ele é frenético o tempo todo. Mas nos locais, né, José e meninos, que nós estivemos, nós visitamos, na Folha, na Cultura, na própria escola, né? Eu percebi por parte de todos eles que eles não estavam com pressa. Eles nos receberam muito bem. É como se São Paulo tivesse parado, literalmente, para nos receber e sem pressa, no nosso ritmo. No ritmo do mineiro, né? E assim, foi muito, muito interessante isso também. E outra coisa também é o amor da comunidade escolar, da nossa comunidade, né? Mesmo foram poucos os viajantes, mas a mala foi com todo mundo junto, né? Aquela cesta com itens da terra, cada um, né, levando um pedacinho, né? Colocando um pedacinho ali seja no biscoito, né, no doce, no café. Então, assim, isso também, né, foi muito, muito interessante de ver que
todo mundo estava muito ansioso e feliz com quem estava ali fazendo aquela viagem, nos representando. E o Islã da Mídria? Ele foi muito interessante por os alunos, né, contar um pouco da realidade deles, né, igual falou que era uma escola periférica. E eles explicaram, né, o que acontece diferente da outra realidade que tem das outras escolas, para que eles estudem. Voltando aqui à Folha de São Paulo, quando nós temos aqui, né, no Vozes, nós temos também o jornal. Esse ano ele agora deu uma paradinha, né, Priscila? Mas nós temos. Vocês têm noção, assim, nós temos aqui o jornalzinho escolar, com as notícias escolares. Mas vocês visitaram o maior jornal do Brasil, que é a Folha. Como que foi conhecer essa redação, as pessoas que lá trabalham, todo mundo fazendo, digitando ao mesmo tempo notícias diferentes? O que vocês acharam disso aí? Uma experiência, assim, principalmente da Folha, é muito gratificante. Eu costumo pensar que toda vez que aparece alguma coisa, nas provas mesmo, nessa prova que a gente fez do CIMAV esses dias, lá tinha uma notícia e lá embaixo estava assim, Folha de São Paulo. E foi muito gratificante ver assim, eu tava lá. Foi muito legal. Assim, e é muito diferente de tudo que a gente vê, de tudo que a gente acha que é. Assim, eu costumava achar que jornalismo é só ir na rua, conversar com o povo, saber o que o povo tá achando, o que é, e pronto, acabou. E não é. Por trás tem muita coisa. Tem gente que corrige o português, tem quem faz as imagens da redação, A trilha. tudo. Tem muita coisa, assim, não é só sair e entrevistar. É o por trás, e o por trás é o mais importante. E assim, foi um ambiente muito legal, é um lugar muito grande, é realmente diferente, tem de tudo, tem muito computador realmente, assim, nunca tinha visto tanto computador na vida. E eles foram muito carinhosos com a gente, assim, receberam a gente, explicaram, do mínimo do detalhe até o maior detalhe que eles tiveram, eles explicaram direitinho. Então, assim, foi realmente muito gratificante. E creio eu que, assim como o jornal da escola, a gente vai conseguir fazer, entregar um trabalho bom, assim como a gente aprendeu lá. Também teve uma parte lá que eu gostei muito na parte da mesa, que nós sentamos lá, todo mundo reunido, para conversar. Aí acabou acontecendo que meio que eles deixaram nós à vontade para falar o que nós quiséssemos, tipo assim, expressar como é que foi nossa experiência da viagem. Eles queriam saber o que nós estávamos achando, o que tipo assim, acontecia aqui. Então, tipo assim, eu achei muito interessante essa parte de eles também não só nos interessar pelo que eles fazem, mas também eles interessar sobre o que nós estávamos fazendo. Justo. Foi legal, né? Porque o assunto, aquele dia, era nós. Então, assim, o assunto deles, aquilo ali foi importante para eles enquanto para nós. No momento, o assunto que a Folha de São Paulo queria saber era os alunos da Escola Estadual de Padre Carvalho. Foi muito gratificante mesmo. Bom, chegou o momento da TV Cultura. Aquilo que fez parte da infância dos pais de vocês. O que fez parte da infância nossa, minha, de Priscila, de José. E alguns de vocês também que eu tenho certeza que já viram, né? Algo da TV Cultura, aqueles personagens que fazem parte. Se não fazem parte da infância suas, pelo menos de alguém da família, sim. O que vocês acharam dessa visita? O que vocês acharam de conhecer esses personagens? Na hora que eu cheguei lá, eu nem tava acreditando, né? A gente sempre foi acostumada a ver os desenhos de televisão, né? Do Quintal da Cultura. Foi bem interessante. Fiquei impressionada lá com tudo, com como tudo é feito por trás das câmeras, os bastidores. Foi muito interessante conhecer bem de perto como tudo é feito. Olha que é uma coisa que a gente vê na casa da gente. Quem um dia de vocês ia acreditar que vocês estariam lá nos estúdios da TV Cultura, vendo os figurinos,
vendo o que acontece, como acontece, todos os bastidores, né? Eu acho que uma parte muito engraçada foi ver o que na televisão a gente via grande, imaginava que era de verdade, um cenário de verdade. Nós chegamos lá, parecia uma maquete. Aí nós ficávamos assim, não acredito. Era uma maquete. E essa parte também foi muito engraçada ver os personagens. Foi uma zoação, foi caótico, um zoando o outro, então foi uma memória muito engraçada e inesquecível, até porque acho que nem nos maiores sonhos nós já imaginamos estar na TV Cultura. Teve uma hora que a gente tava passando assim no corredor e tinha várias salas. E tava eu e Emily, e assim, nós tava a última, duas preguiçosas, andando devagar. Aí nós olhamos pro lado e tava, tipo assim, tinha a Turma da Mônica, tava passando Turma da Mônica, só que, tipo assim, era muitos episódios diferentes, cada um em um lugar. Aí a gente perguntou como é que era. Aí eles viraram e falaram assim, cada episódio tá passando em uma TV diferente. E isso pra eu e Emily foi o auge do auge. Porque... E legal assim também que a nossa guia, né, da TV Cultura, ela ficava toda preocupada, né, assim, gente, vai entrar no ar, né, tipo, silêncio e tal. Aí teve uma hora que a gente chegou né, foi antes de iniciar um jornal, a chamada do jornal. Aí ela pedindo silêncio, aí o rapaz lá, o operador que tava ali, mandou todo mundo entrar, pode entrar todo mundo. E ele mostrando, aqui faz assim. Então, assim, eles também estavam muito empolgados em mostrar pra gente como é que o trabalho deles funcionava, né? Então, assim, isso também foi bem legal. E os fantoches, né, sem comentários. Assim, falo e repito, né? Nasci em São Paulo, criei em São Paulo, mas, de repente, se eu não tivesse nunca vindo para Padre Carvalho, morar aqui em Padre Carvalho, trabalhar, enfim, de repente eu moraria em São Paulo a vida inteira e não viveria a experiência que eu vivi com vocês lá. Então, assim, essa experiência só foi possível para mim por conta de vocês aqui, né? Então, assim, isso também é muito bacana. E eu poder mostrar, né, lugares igual a escola Rubens Paiva. Eu estudei na escola Rubens Paiva, né, na MF Rubens Paiva, né? Então, assim, de certa forma, eu me sinto feliz de saber que essa vivência lá foi possível, né, proporcionar que isso acontecesse, né? Então, assim, me sinto honrada, grata e como eu posso dizer, venci na vida. A experiência na cultura foi muito boa. É mais grandioso do que eu imaginava. Eu imaginava que um estúdio de TV era um ambiente grande, sim, bem organizado, com muita tecnologia, mas a quantidade me espantou muito, assim, quantidade de computadores, quantidade de tela, quantidade de equipamentos, quantidade de materiais que eles têm ali, tanto humano como materiais físicos mesmo da natureza. E os cenários, né? Cada local tem um cenário diferente, então, assim, me surpreendeu bastante positivamente. E sobre o profissionalismo do pessoal ali da cultura também, me deixou, assim, bem contente, assim, de ver o grau de profissionalismo deles, né? O acolhimento que eles têm, a cobertura que foi feita pela TV Cultura durante todo o trajeto, né? Da viagem. Então, assim, eles chegam, conversa com o entrevistado, deixa a pessoa bem à vontade, dá dicas ali, então deixa a pessoa bem tranquila para poder dar uma entrevista, para poder sair bem numa imagem. Então, assim, o profissionalismo deles é muito grande. Essa questão do acolhida, quando você se sente acolhido, você se sente mais à vontade, você tira aquele estresse, você consegue se expressar melhor, você consegue fazer algo passa o que você realmente queria passar. Então foi muito gratificante isso, ver esse profissionalismo do pessoal da TV Cultura. É um mundo gigante, né, Zé? É um mundo gigante dentro de 4 paredes, né? Tudo tá ali dentro da TV Cultura. Olha pra você ver, porque a gente pensa que é uma coisa, chega lá, tipo uma maquete, né, igual vocês falaram. Então, é um mundo gigante entre 4 paredes. E os fantoches, então, nem se fala, né? Você vê lá, né,
o figurino, Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó, Vila Sésamo. Então, assim, surreal, né? Assim, sem comentários. E a parte da cobertura, vamos falar a verdade, a gente, né, que chique, né? Que bacana, assim. Nós andávamos pro lado, tava os câmeras correndo atrás da gente, para um lado era microfone, era não sei o que, então assim, foi muito legal. Muito legal daqui. Sim. Muito legal que a gente foi no Roda Viva, né? Sim. Muito legal o Roda Viva, que a gente realmente estava parecendo entrevistadores. Todo mundo sentado na sua cadeirinha. Estrelas. E estrelas. Se eu não me engano, eu tinha sentado na mesa de uma das entrevistadoras que era bem famosa lá, e também eu fiquei curiosa vendo que alguns cenários que a gente pensava que eles gravavam só de um lugar aleatório ou montavam um cenário gigante, era na verdade uma estrutura pequena. Sabe aquela fazenda que tem no Cocoricó, que ela anda assim, ó, na abertura? E se eu disser pra você que é uma fazenda de maquete? Não é real, é uma maquete. Ai, É a mesma Deus. coisa com o Castelo Rá-Tim-Bum. A gente pensa que aquele castelo lá da abertura é de verdade? Não é não, é uma maquete lá. É. Gigante, né? E assim, e lá no Roda Viva, né, meninos, assim, foi bacana, igual a Júlia falou, a experiência de entrevistador, e vocês não entrevistaram, né, assim, entrevistaram alguém, uma figura pública importante lá de São Paulo, né? Então, assim, quando a gente fala do bacana, do acolhimento, deles terem realmente se preparado para nos receber, quando o secretário, né, da maior cidade do Brasil, né, no caso a cidade de São Paulo, vai até nós para nos receber. Então, assim, mostra que esse projeto, esse intercâmbio, ele foi muito rico, né? Rico para a Escola de Padre Carvalho, rico para os alunos do Imprensa Jovem da MF Rubens Paiva. Então, assim, a gente ainda tem a expectativa de, em algum momento, recebê-los aqui também, e a gente quer conseguir apresentar para eles, né, recebê-los tão bem quanto eles nos receberam, porque eles foram muito cuidadosos com a gente, muito cuidadosos mesmo. Então, assim, que a gente possa recebê-los à altura que eles merecem, né, do cuidado que eles tiveram com a gente. E sobre o metrô de lá, o transporte? Assim, não só pra mim, foi pra todo mundo uma experiência muito legal, um pouco assustadora, diríamos nós. Assim, Priscila a todo momento ficava, gente, não vamos nos separar, gente. Vamos ficar todo mundo junto. Não vamos separar, gente. Adivinha quem separou? A primeira. A primeira. Gente, entra todo mundo correndo. Ela correu e deixou o resto pra trás. Mas deu tudo certo, gente. A gente se reencontrou. E não nos perdemos. Mas perdeu o professor lá da outra escola. Foi uma experiência bastante engraçada também, né? Mas e o cemitério dos aflitos? Então, olhando lá no bairro dos Aflitos, né, bairro da Liberdade, cemitério dos Aflitos, a gente não teve como entrar lá no ambiente, por conta que eles estão em processo de reforma, né, e busca arqueológica, né, foram encontrados diversos instrumentos antigos, né, corpos antigos ali de antigos escravizados, e aí mas deu pra gente ver ali pelo buraquinho da fresta que tinha ali, que é um local que assim, guarda uma história muito grande, né? Você vê uma cidade grande como São Paulo que praticamente engoliu aquilo ali. Então, assim, a gente vê um vestígio ali do passado que está ali naquele ambiente que a gente consegue, em um pequeno espaço, consegue visualizar isso lá. E aí, ver também como que os interesses, né? Interesses econômicos, interesses de passar, né, uma imagem de um país, de um local, de uma cidade, apagar um passado, né? Então, assim, deu para perceber muitas coisas ali, inclusive a questão da chegada dos japoneses, né, da imigração dos japoneses, que mudaram aquele ambiente, mas a gente ainda consegue ver alguns vestígios ali desse passado.
Só completando aqui, quando eu assisti o episódio que fala sobre, eu tive essa mesma sensação que o José acabou de falar, porque eu acho que a história parece que eles querem encobrir a parte... Eles querem cobrir a parte feia da nossa história, a parte triste, trazendo uma outra realidade que não é nossa. Como que você quer apagar a história da contribuição do negro para a nossa história, para a nossa nação, a nossa cultura, com uma cultura que não tem nada a ver com pessoas que moram lá do outro lado, que a realidade é totalmente diferente, mas quer mostrar, assim, cores, quer mostrar riqueza, quer mostrar beleza ali, que para encobrir uma parte triste, uma parte feia, e deixando a nossa história cada vez menorzinha diante de tantos interesses econômicos e sociais que a mídia impõe a todo instante para nós. E o interessante nessa questão lá do bairro da Liberdade, apesar do pouco tempo, né, que a gente ficou lá e de não conseguir entrar ali na capela, mas só aquele instante ali foi uma aula de história e tanto, porque ali a gente entende por que existem as cotas, que muitas vezes são questionadas, por que as cotas para as pessoas negras, pardos, né? Ali a gente começa a entender que o Brasil foi construído com mão de obra escrava, e quando eles foram libertos, simplesmente foi liberto e se vira, né? Vê o que você faz. Dali nasceram, né, nasceram as periferias, porque diferente dos orientais, dos europeus, que tiveram incentivos do governo, quem realmente construiu o Brasil simplesmente foi, depois que, né, libertou, se vira. Então, assim, eu acho que essa experiência, eu acredito que para todos que viajaram, né, com a gente ali, e para nós ali adultos, né, José, é uma experiência e tanto para todos os alunos que estiveram ali e para quem pode ver agora como é que foi essa experiência também, né? Porque a gente começa a entender aquilo que a gente está sentado na mesa, ali na cadeira, ali na sala de aula, e às vezes o professor está ali explicando e a gente fica querendo entender o sentido daquilo. Então, essa viagem trouxe na prática o sentido, né? O porquê, a importância de entender a história, né, e a contribuição, né, do negro para o Brasil. A trilha que vocês visitaram, o que vocês acharam? Como que foi? Que nós aqui do norte de Minas, nós estamos acostumados com mato, com plantação de eucalipto, mas quando a gente viaja também nas nossas cidades, de uma para outra, a gente sempre vai vendo muita vegetação, a gente vai vendo muitas, a caatinga, o cerrado. Mas o que vocês acharam de conhecer uma floresta dentro de um centro urbano gigante? Como que foi a experiência suas? Essa visita lá no Parque do Carmo era o ponto principal que eu queria ver na viagem, né? Então, assim, a expectativa era muito grande, mesmo que a gente estava muito cansado, deu trabalho para chegar lá, teve alguns desencontros, alguns percalços, mas a gente chegou lá. E aí, meio corrida ali no finalzinho da tarde, mas foi muito proveitoso. Primeiramente, o guia nos mostrou lá, uma maquete lá, como que aquele espaço surgiu, né? Porque nós sabemos que qualquer espaço geográfico, ele já foi um espaço natural um dia, né? E contando a história, como que ele surgiu, como a cidade, ela foi crescendo e foi aproximando daquele local, né? E ali ele ficou ilhado. Então, assim, a gente entrou ali na trilha, a gente viu uma vegetação muito grande, assim, bem vistosa. Deu para perceber que é um local que tem um índice pluviométrico muito grande, tem muita chuva, né? Então, assim, a vegetação, ela responde ao clima. Então, passando ali, visualizando as espécies ali. O mais curioso também, falando no final, a questão deles falar que aquilo ali não era daquela forma. Era um espaço que não tinha vegetação. Já existia vegetação, foi retirada a vegetação e depois eles fizeram um replantio. Então fez uma restauração florestal ali naquele local. Então, falou ali em torno de 50, 60 anos aquela floresta tem, e o tamanho das árvores que a gente viu ali.
Então deixa uma expectativa muito grande assim do poder que, se o ser humano quiser, ele consegue resgatar os espaços, né? É só cuidar do meio ambiente, que o meio ambiente ele responde, né? Quando você não agride o meio ambiente, ele regenera por si só, mas precisa dessa intervenção humana, porque se continuar cortando, se continuar poluindo, se continuar degradando esses espaços, matando as espécies animais também, acaba que o ambiente ele não consegue se regenerar. Então precisa dessa ajuda humana também. Então isso foi muito importante lá na conversa. Também o guia passou essas informações para a gente sobre esses aspectos dessa pequena amostra, né, de vegetação de Mata Atlântica que a gente viu lá no Parque do Carmo. Uma coisa que o guia falou que eu achei bem interessante, Cássia, acho que o José também, com relação a essa questão do meio ambiente, né, que a gente fala muito assim que o mundo vai acabar, né? Vai acabar, tá destruindo, só que na verdade ele diz que o meio ambiente, a reflexão que ele fez sobre a questão ambiental, eu achei bacana, que o meio, ele meio que se adapta, né, àquela situação e ele vai se regenerando, né, que na verdade quem está acabando, na verdade, somos nós. O meio ambiente, ele vai continuar, a gente vai embora, né, nós estamos destruindo, mas ele vai se regenerando, né, agora o que a gente tem que pensar é nós, enquanto seres humanos. Nós não podemos ser destruidores dele, né? Exatamente. Então, Para gente encerrar, vamos falar sobre o Mirante, que é aquele lugar altão que vocês visitaram, que vocês viram a cidade de São Paulo lá de cima. O que vocês conseguiram enxergar além daquilo ali? Eu acho que foi um dos pontos mais bonitos que eu já vi. É muita gente, é muito carro, você fica assim, meu Deus, quanta pessoa. Foi lindo, foi especial, foi único. Todos nós ficamos encantados, isso dava para ver no rosto de cada um. Era um tirando foto, outro tirando foto para lá. Então dava para ver, quem via de longe, via quanto nós estávamos encantados com tudo aquilo. E foi lindo. Vocês já imaginaram que existia prédios tão altos? Sim. Sim, da televisão, né? Mas você vendo lá. Tá rindo aqui no off, né? Agora, Enzo falou aqui agora, né? Já imaginei até maior. Enzo subiu no Mirante, gente. Passou mal praticamente. Sério? Na hora que eu pisei naquele drink, eu ia pra baixo assim, eu só vi vida. Meu Deus do céu, eu rupiei tudo. Não, eu encostado lá no... Como é que é o nome na sacada? É tipo uma sacada, eu encostado. Priscila tava pior que mãe, você vai cair daí de cima, o negócio só vida ao redor de nós, não tem nem conta. Lá no Mirante, porque a gente viu São Paulo, né, lá na Zona Leste, na escola, né, no Rubens Paiva, e fazendo um paralelo lá com o slam que eles declamaram pra gente quando a gente chegou lá, eles falam, tem uma parte que fala da gigante burguesa paulista. Então a gente conseguiu ver ali no Mirante que realmente a Avenida Paulista ela é uma gigante, né? Assim, você vê ali do alto aquele monte de prédio à noite e foi uma visão muito bonita, na verdade, né? Linda, na verdade, assim. Sim, e acaba que é muito pertinho, né? Como que pode ter tanta riqueza de um lado, né? E tanta desigualdade do outro ali, muito próximo, né? Então isso assim é muito, muito bacana também e uma reflexão grande para todos nós ali, né? A gente cruzou o Brasil e o Brasil escutou nossa voz. Do vale ao mundo!